Olá, meu amigo. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso App Engine Python. Você programa e o Google Scala. Na aula de hoje, eu vou falar sobre o login utilizando o Google Account. Isso porque o App Engine provê um login via módulo Users de uma forma muito facilitada. Você não precisa escrever muito código para implementar o seu login. Depois de feito o login com a conta do Google, nós salvaremos um usuário no nosso banco, respectivo à nossa aplicação, e relacionaremos o usuário do Google com o usuário da nossa aplicação. E também disponibilizaremos o usuário logado nos nossos templates, para a gente conseguir visualizar o usuário na nossa aplicação, o usuário logado. Beleza? Então vamos lá. Bom, eu já estou aqui com a minha aplicação rodando, tá? E, E aí, qual que é a ideia, né? Deixa eu dar até um refresh aqui. Então, qual que é a ideia? O que eu quero é que o link do meu usuário, eu quero que apareça aqui um botão para ele fazer login, quando ele não estiver logado, e quando ele estiver logado, eu quero que apareça aqui um nome, um identificador do usuário dele e um botão de logout. Beleza? Então, já que é isso que eu quero, o que eu vou fazer? Vou acessar o meu template base, que é o template base de todos os meus templates, e aonde está definido aquele componente ali à direita da minha barra, da minha barra direita, certo? Então vamos procurar, olha lá, esse navbar right, então é exatamente essa partezinha aqui, né? Como eu não vou utilizar nada de navbar, etc., eu vou apagar então aquela parte. Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu ver se o L, não, deixa o L aí, né? Mas como eu não vou utilizar esse list item, só vou colocar botão, eu vou mudar esse UL para uma div. E aí vejamos, isso aqui tem que sumir se eu estiver mexendo no local correto. Então sumiu. Beleza? Então, qual que é a minha ideia? Eu quero que, aliás, deixa eu até voltar aqui e copiar. Não preciso não. Opa. Isso, sumiu com tudo. Então, vamos lá. Então, o que eu quero? Eu quero que apareça ali, então, vamos começar de forma simples. Eu quero que apareça um botão. Então, vou colocar aqui a classe btn. Vou colocar um botão verde de login. E vou colocar login com Google. Vamos ver se aparece aqui na minha página. Então, o meu botão de login está aqui, né? Só ficou um pouquinho fora aqui do padrão, então vamos só colocar um aqui mesmo. Para fins didáticos, eu vou colocar só um paddingzinho nele aqui, então, sei lá, 8 pixels em cima, 8 pixels à direita, e para baixo não precisa, nem para a esquerda. Então, vamos ver. Ok, só para ele ficar um pouquinho centralizado aqui. Bom, então eu tenho o meu botão de login e a ideia é mostrar esse botão então quando o meu usuário não está logado. E o que eu quero? Eu quero enviar o meu usuário para um formulário de login do Google. Beleza? É isso que eu quero fazer. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer um teste para saber se o meu usuário está logado então. Então, eu vou criar aqui, olha, eu vou fazer um se. Eu vou colocar um underline porque esse vai ser um parâmetro. Eu costumo usar underline nos parâmetros especiais, né? Os parâmetros que eu crio dentro, que não são gerados pelos meus códigos comuns do dia a dia, pelos meus handlers comuns. Então, eu vou colocar aqui um underline usuário logado, que vai ser um valor fornecido automaticamente na minha aplicação.
que a gente vai fazer. Então, se eu tiver um usuário logado, eu quero mostrar uma tela, que a gente vai fazer depois aqui. Caso contrário, se ele não está logado, eu quero mostrar o botão de login. E aí eu só tenho que fechar esse endif aqui. Beleza? Então, qual que é a ideia? Se o meu usuário não está logado, eu mostro esse botão de login e eu vou ter aqui uma login URL, uma URL para ele fazer o login, para onde eu vou enviar esse cara de fazer o login. Beleza? E quando eu tiver um usuário logado, eu quero mostrar um outro botão que diferente do outro, em vez de ser o login com o Google, eu vou ter aquele botão de logout, o botão em geral que o pessoal chama de sair, né? E aí eu tenho que mandar ele para uma URL de logout. Então essa é a ideia, né? Como não tem usuário logado nenhum agora, aquela variável é nula por padrão, então não tem usuário logado, ele está colocando o botão verde. Beleza? Perfeito. Então, o que eu quero, né, como o protocolo HTTP ele é stateless, ele não mantém estado, eu tenho que, em toda requisição, conferir se o usuário está logado e, se tiver, buscar esse usuário no meu banco. Essa vai ser a lógica que eu tenho que fazer. Quando eu quero trabalhar com essas lógicas que eu tenho que executar em toda requisição, o Tekton me provê um esquema que eu chamei de middleware, copiando até dos middlewares do Django, né? Então, como que funciona esse cara? Um middleware é simplesmente uma função que recebe uma função como primeiro parâmetro, que é o próximo processo, recebe um objeto handler, que é uma instância daquele request handler do EBAP 2, aquela classezinha que tem o método redirect, tem o request, tem o response. Ele tem um dicionário de dependências, que é a forma com que o Tekton injeta aquelas dependências. Então, se lembra que tinha aquele underline write tmpl que servia para escrever template? É justamente desse middleware aqui, o tmpl middleware, que te fornece aquela dependência para você conseguir escrever um template. Olha a função write template definida aqui em cima e passada para o meu dicionário de dependências. Beleza? E ele também recebe uns argumentos que são argumentos extraídos da requisição. Beleza? Então, a ideia é a seguinte: esse middleware executa em cada requisição, define a lógica que ele quer executar e depois delega a execução da minha requisição para um próximo middleware, até chegar ao final de todos os middlewares. Essa é a ideia. Beleza? Aonde estão definidos esses middlewares? Estão definidos aqui no meu arquivinho de settings. Olha aqui os middlewares. Então, primeiro ele executa aquele meu middleware de template, depois ele executa esse meu middleware de e-mail. Esse middleware é legal porque toda vez que acontece um erro na minha aplicação, olha lá, se aconteceu alguma exceção, ele te manda um e-mail indicando todo o problema. Ele manda um e-mail para os administradores do grupo da sua aplicação. Então, existem aqui vários middlewares. Então, tem esse cara aqui que injeta as dependências do EBAP 2. Então, olha aqui. Olha lá por que a gente recebe uma requisição com underline hack, RESP, etc. Então, esse esquema de injeção de dependência você pode utilizar no seu dia a dia se você quiser gerar outras dependências de interesse. Beleza? Ok. Bom, então continuemos aqui, entendemos o que o middleware faz. Então, qual que é a ideia? A ideia é que eu vou querer criar um middleware para verificar se o usuário está logado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um pacote chamado usuário para eu manter toda essa lógica respectiva a usuários em um só lugar. Perfeito? Então, o meu usuário está aqui. Opa, mas não era para criar. Deixa eu jogar aqui no src.
Na verdade, eu quero no src, não no web. Então, eu tenho aqui o meu usuário. E já que eu vou trabalhar com middleware, eu vou até copiar esse TMPL middleware só para pegar aqui o template já pronto, né? Então, só copiei ele para cá, né? Deixa eu alterar o nome. Vou deixar middleware só, não é TMPL, né? Então, middleware. Então, o que eu vou querer fazer? Eu vou querer aqui fazer uma lógica para fornecer o usuário logado, processar quem é o usuário logado a cada requisição. Então, como é que eu vou fazer isso? Então, para saber sobre o usuário logado do Google, eu tenho uma API presente no módulo Users. Olha, desse pacote aqui, ó, Google App Engine, Google App Engine API. Ele possui um método chamado getCurrentUser, que te retorna um objeto representando o usuário logado naquele momento. Se o usuário estiver logado, esse usuário vai ser um objeto não nulo. Se ele não estiver logado, esse objeto será nulo. Então, o que eu vou fazer? Se eu tenho um usuário logado, eu vou fazer alguma lógica aqui, que daqui a pouco a gente vai elaborar. Caso contrário, eu quero fazer uma outra lógica. Então, eu quero mexer no meu dicionário de dependências, por exemplo, dizendo, deixa eu ver as variáveis que eu defini no meu template. Então, eu defini uma variável usuário logado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou setar como a dependência de usuário logado, como não tem nenhum usuário, nesse caso do else, eu vou definir como nulo. Beleza? Então, defini como nulo. Só isso por enquanto. Vamos começar, vamos fazer aqui um baby steps. Então, eu tenho aqui o meu usuário logado, disponível por enquanto nulo, e eu tenho que disponibilizá-lo para o meu template. Então, eu vou entrar aqui no meu middleware. Então, toda hora que eu for escrever um template, eu quero fornecer aquele usuário logado para o meu template poder ser renderizado de acordo. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um dicionário onde eu forneço o meu usuário logado. Onde que eu tinha colocado aquele usuário logado? No meu dicionário de dependências. Então, eu pego aquele valor de usuário logado. Como eu estou criando um dicionário novo aqui, eu vou fazer um update dele com os valores que, porventura, o handler me passe quando ele chamar o writeTemplate. Então, eu vou fazer aqui dct update. Então, faz um update com os valores que me forem passados pelo usuário nos handlers. E aí eu passo esse dct como usuário. Por fim, eu tenho que disponibilizar, né? Eu tenho que executar aquele middleware. Então, eu tenho que incluir ele aqui na minha lista de middlewares. Posso até dar uma arrumadinha aqui para ele ficar um pouquinho mais legível, né? Então, deixa eu colocar aqui toda a lista de middlewares assim. Como eu quero disponibilizar o meu usuário logado para o meu middleware de template, então eu vou executar aquele meu middleware de usuário. Vou colocar ele aqui no início, porque ele executa os middlewares na ordem. Primeiro esse, depois esse e assim por diante. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar do meu módulo usuário, vou importar o meu middleware e vou chamar aquele meu middleware que eu defini na função execute antes do middleware de template. Vamos dar uma testada, vamos ver se tudo está funcionando. Bom, aqui o botão continua aparecendo. Só para a gente testar, se eu entrar aqui no meu middleware e em vez de retornar true, eu espero que apareça o meu botão de logout. Aqui tem que ser alterado, porque agora ele está true, então se ele entrar aqui nesse if de usuário logado, eu espero que ele desenhe esse aqui. Então, que está aqui com sair. Inclusive, vamos colocar esse botão aqui como vermelho para ficar bem diferente um do outro. Então, eu dou um refresh. Vamos ver se a coisa funciona. Deu um refresh aqui. Opa!
danger sair, ele escreveu sair aqui, não. Aula F usuário logado igual a true. Bom, para a gente entender, eu posso colocar aqui um breakpoint para entender o que está acontecendo. Dou um play. Ah, tá. Quando eu estava me preparando para essa aula, eu já estava logado com o usuário. Então, efetivamente, ele está pegando o meu usuário logado aqui em cima. Tá? Mas, enfim, o que eu posso fazer então para testar é voltar isso aqui para nulo. E aqui em cima, colocar por enquanto true, mas daqui a pouco a gente vai fazer alguma coisa mais útil. Então, agora sim, ele tem que... Deixa eu tirar daqui o breakpoint. Olha lá, então me voltou aqui o botãozinho de sair. Beleza? Então, essa é a ideia. Se ele está logado, mostra o verdinho, o botão verde de login. Caso contrário, mostra o botão de sair. Beleza? Então, vamos começar aqui então com a parte do logout. Já que eu já tenho um usuário logado, vamos começar com essa lógica de logout. Então, o que eu quero fazer? Quando esse valor não é nulo, o Google me provê um objeto que possui várias informações. Eu coloquei até aqui na documentação, na parte de autenticação de usuário. Então, esse meu usuário tem um nickname e esse usuário tem um e-mail e esse usuário também tem um user ID, que é um ID único que identifica unicamente esse usuário do Google. Só que eu preciso ter na minha aplicação esses dados salvos, os dados de interesse da minha aplicação salvo. Então, eu preciso salvar isso no meu banco. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui no meu módulo de usuário um módulo chamado model, onde eu vou colocar esse modelo inicial respectivo a um usuário. Então, venho aqui, class, usuário, herdo de model para conseguir salvar no meu banco, de model para salvar no meu banco. Deixa eu importar aqui o NDB. Então, esse cara vai ter um nome, ele vai ter um e-mail, string property, e ele vai ter um Google ID, que vai ser a referência ao usuário do Google. Beleza? Meu usuário poderia ter mais dados, dados que você quer, que são respectivos à sua aplicação, mas eu prefiro sempre manter o meu usuário básico com os mesmos dados do Google para não ter que ficar pedindo, mostrando um formulário de cadastro para o usuário toda hora. Beleza? Então, eu prefiro sempre manter o meu usuário pequenininho e se você precisar de mais dados, você deixa o seu usuário navegar no seu site e vai pedindo os dados na medida do que é necessário, do que os dados são necessários. Então, se você está no e-commerce, deixa para perguntar o endereço só no final, quando ele vai comprar alguma coisa. Né? Bom, então eu tenho aqui a minha classe de usuário e eu posso salvar então esse cara no banco. Então, o meu usuário está aqui. Então, se eu tenho o meu usuário logado, o que eu quero é passar aquele meu usuário logado como parâmetro aqui. Então, como é que eu vou fazer isso? Para fazer isso, eu tenho um Google ID que me é fornecido por esse usuário do Google aqui em cima. Não confundir o usuário do Google com o meu usuário que eu acabei de criar o modelo. Até para não confundir, deixa eu já aqui o Shift F para refatorar. Usuário Google. Beleza? Esse usuário Google possui um método chamado UserID que me retorna um identificador único desse usuário do Google. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o meu usuário que eu criei lá no modelo e eu quero fazer uma pesquisa nele pelo seu respectivo Google ID. E eu passo esse Google ID como parâmetro. Então, isso aqui está me retornando uma query que vai pesquisar no meu banco o meu usuário, cujo Google ID é igual a esse parâmetro aqui. Como esse método ainda não existe, utilizo aqui o Alt Enter para gerar esse método e construir a minha query aqui dentro. Eu gosto sempre de
unificar todas as queries no meu próprio modelo, né? Porque assim, se eu estou trabalhando em equipe, todo mundo sabe que o método que começa com query é uma query que alguém já construiu. Então, se a query já existe, você não precisa fazer de novo. Beleza? Então, como que eu construo a query? Chamo a classe usuário, chamo o método query dela e adiciono o filtro, como cls. O meu atributo Google ID, esse daqui, me retorna os usuários cujo Google ID seja igual a esse Google ID passado como parâmetro. Beleza? Volto para o meu middleware. E aí eu quero pegar, então, o meu usuário logado. Como é que eu faço isso? Pego aqui para o meu usuário logado e executo essa query. Como é só um resultado, para eu buscar um resultado só, eu chamo o método get. E aí ele vai me retornar do banco o meu usuário logado. Né? Só que o que acontece? Quando o usuário acessar a primeira vez, ele ainda não vai ter usuário no banco. Então, esse resultado aqui vai ser nulo. Então, o que eu tenho que acrescentar? Se o meu usuário logado for nulo, ou seja, ele não está no meu banco, eu preciso salvar o usuário no meu banco. Então, eu vou fazer assim, ó, usuário logado igual a um novo usuário que eu estou criando, onde seu nome é igual... deixa eu maximizar aqui. O seu nome é igual ao usuário do Google. Eu chamo lá o nickname, onde o e-mail seja igual ao usuário do Google e-mail e, principalmente, né, o identificador, o Google ID do meu usuário vai ser igual ao Google ID que eu já calculei ali em cima. E eu salvo isso no meu banco para futuras pesquisas. Utilizo o método put para salvar no banco. Né? E disponibilizo, então, esse usuário logado aqui. Né? Para testar essas informações, o que eu posso fazer? Posso voltar aqui no meu template e aí eu coloco aqui entre parênteses, no próprio botão sair, o nome daquele usuário. Então, pego lá o meu... Cadê? O usuário logado. Ponto nome, para ele me mostrar aqui, então, no meu site. Então, aqui agora ele passa a utilizar esse usuário. Ou seja, eu já estou logado com o usuário aqui, porque eu estava testando aqui para montar essa aula, eu me loguei aqui. Né? Então, qual que é a ideia? Para eu mostrar o processo completo para vocês, eu tenho que fazer um logout, porque eu estou com esse usuário aqui logado. Então, como é que eu faço o logout? Então, vamos voltar aqui para o middleware. Então, para fazer o logout, eu preciso fornecer esse logout URL. Como que é o logout? Bom, você nesse módulo users do Google, você tem um método chamado createLogoutURL. Como é que isso aqui funciona? Ele vai criar uma URL e vai executar o logout para você. Você não sabe qual é a sua URL, uma URL que o Google gera. E ele recebe aqui como parâmetro o path para onde você quer que, depois de feito o logout, para onde o usuário tem que ser redirecionado. Eu vou redirecionar para a raiz do meu site. Então, ele vai voltar sempre para a home do meu site. Beleza? E uma vez construído esse logout URL, eu vou também fornecê-lo para o meu dicionário de dependências. Então, vou utilizar aqui o logout URL como variável. Então, coloco aqui logout URL e logout URL. Beleza? Falta só eu fornecer para o meu template também um acesso àquele logout URL. Correto? Então, eu vou colocar aqui também um logout URL e vou pegar o logout URL
do meu dicionário de dependências. Dou um refresh para ver se a coisa funciona. Então, olha lá, se eu inspecionar esse elemento aqui, olha lá, ele tem um login agora. É um login que o Google gera, não interessa o porquê, né? É um login e quando ele fizer o logout, ele vai me retornar. Então, eu vou clicar aqui para sair, olha lá, aí apareceu o botão verdinho. Né? Então, o que está faltando agora? Está faltando eu gerar o botão para o meu login. Então, voltemos aqui no middleware. Então, qual que é a ideia? Quando o meu usuário está logado, eu forneço o meu usuário logado e forneço o logout URL. Quando eu não tenho um usuário logado, eu seto o meu usuário logado para none e tenho que criar o meu URL de login. Né? Olha aqui, eu utilizei aqui o login URL. Então, o que eu vou fazer? Eu vou gerar essa dependência de login URL. Como eu faço isso? Também utilizando o módulo users fornecido pelo Google. Então, você vem aqui, users, de forma análoga ao create logout, eu tenho create login, que funciona do mesmo jeito. O Google vai se virar para criar uma conta Google para o usuário, armazenar a senha e fazer toda a questão de segurança de login, que não é simples de você fazer do zero. Né? Então, deixa o Google fazer para você. Então, você cria uma URL de login e assim que o usuário conseguir se cadastrar, ele vai chamar a raiz do meu... Vai retornar o usuário para a raiz do meu projeto. Beleza? Então, só o que falta é, assim como eu tinha pego a dependência do logout URL, o que falta é eu colocar... Eu tinha fornecido, na realidade, para o meu template, o meu logout URL, eu tenho que fornecer também a do meu login. Então, deixa eu fornecer aqui a de login. Volto para o meu site, dou um refresh. Olha, agora tem um linkzinho aqui. Se eu inspecionar esse elemento, olha lá, tem um linkzinho de login. Vou clicar aqui no login e aí ele me leva para essa página aqui de login. Obviamente que eu estou local, então no local ele coloca essa página simplificada. No final aqui a gente pode fazer um deploy e mostrar para como funciona em produção. Né? Mas então eu posso clicar aqui em login e ver o que está acontecendo. Então só para a gente entender a lógica. Deixa eu entrar aqui no meu middle e colocar um breakpoint. Ó, vou colocar aqui. Ó. Então, deixa eu voltar aqui. Eu não estou logado. Clico aqui no login. Ele vai executar. Opa. Volto aqui, dou um refresh. Aí. Então, aqui ele não vai estar executando nada, mas aqui, quando eu clicar em login, ele está me mandando, ou melhor, deixa eu voltar aqui de novo. Dou um refresh. Vamos lá. O usuário. Tem usuário Google logado? Olha, não. Retornou nulo. Então, o que eu vou fazer? Seto o usuário logado para none, crio meu login de URL e renderizo o meu template. Renderizou aqui. Clico no login do Google. Ele vai me levar para a página de login. Crio aqui um usuário que ainda não existe. Então, eu vou chamar de Fu. Né? Ou Renzo, para colocar alguma coisa condizente. Então, clico em login. Ele fez lá o login do Google e depois que ele terminou o login, ele está me retornando para a raiz da minha app. Então, vamos lá. Tem usuário do Google logado? Sim, agora tem usuário do Google logado, que é aquele que eu coloquei o e-mail. Então, se tem usuário logado, eu pego o Google ID, que aqui é esse número aqui grande aqui, e tento buscar o usuário no meu banco. Tem usuário logado no meu banco? Não, porque esse Renzo aqui é novo. Então, não tem usuário no meu banco. Então, o que eu vou fazer? Vou salvar o meu usuário. Opa, na realidade aqui, olha, foi bom.
foi bom eu debugar, né? Porque eu errei aqui a lógica, né? Aqui eu tenho que salvar se o usuário é nulo e eu fiz o contrário. Então foi bom debugar no fim das contas, né? Foi de propósito para ver se vocês estavam ligados na aula. Se você estava ligado na aula agora. Então o que eu vou fazer? Vou alterar isso aqui para not e usuário logado. Ou seja, se isso aqui for nulo, então salvo o meu usuário. Voltemos aqui, vou até colocar o meu breakpoint aqui mais embaixo. Dou um refresh, que ele vai chamar aquilo de novo, então vou para aquele cara. Então tem usuário logado? Não, não tenho. Então tenho que entrar nesse if aqui para salvar o meu usuário. Então salva esse usuário logado. Salvou, beleza. Então ele já me mostra aqui o nickname. Ó. Se eu der um refresh de novo, vou para esse meu breakpoint. Ó, agora ele já busca do banco e consegue achar o meu usuário que eu já salvei anteriormente. Então ele não precisa mais salvar e entrar nesse if aqui. Beleza? E assim eu tenho meu login e logout. Deixa eu tirar aqui os breakpoints. Eu tenho o meu login e logout da aplicação funcionando. Olha. Loga e desloga. Beleza? Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer aqui um deploy. Vamos upload essa aplicação aqui. Eu estou logado aqui com a minha conta da Python Pro, então eu vou colocar ele para fazer aqui o deploy. Deixa ele fazendo o deploy. Né? Mas então, só para já adiantar, finalizando, então, nessa aula nós vimos como fazer o login com o Google via módulo users. Nós salvamos o usuário no nosso banco e fornecemos o usuário logado para o template, cumprindo assim o nosso objetivo. Beleza? Só para teste final, olha lá. Eu fiz o deploy da aplicação. Vamos acessar aqui. Ó. Então, esse aqui é o site antigo que estava lá, né, que eu tinha colocado. Então, eu vou dar um refresh e tem que aparecer aqui os botões de acordo com aquilo que a gente tinha mudado. Então, eu coloco aqui login com Google. Ele me leva, ele me mostra o meu usuário do Google logado. Né? Como eu já estava logado, ele não me apresentou a página do Google Accounts. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar em sair para ele sair. Fez o logout e vou clicar aqui no login com Google. Então, ele me leva para a página de accounts com o Google. Então, se você fizer o login com a sua conta do Google, aí ele te leva para o site, ó lá, fez o redirect e mandou com o usuário logado. Beleza, gente? Bom, então era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Desculpem o vídeo longo, mas tinha que começar e terminar essa parte de login nessa aula. Beleza? Então, muito obrigado pela sua atenção. Espero revê-lo na próxima aula.